química é louca, é paranormal. Do além, do além. Olá, meus amores. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Prof. Ana, sou prof de Química. E hoje, para a gente começar a conversar, a gente vai falar sobre grandezas químicas, né? Sobre unidades de medida que a gente usa muito na química, né? Então, vou compartilhar aqui a tela para a gente poder começar a conversar um pouquinho. Então, né, a primeira unidade que a gente vai conversar é sobre a massa atômica, né? Que a gente fala bastante. E ela é muito usada na química, né? E o próprio nome já sugere, né? Massa atômica. A gente tá falando de quem? Da massa de um átomo, né? Só que não é uma massa normal que a gente conhece, medida em gramas, medida em quilogramas. A gente está falando da massa de quem? De um único átomo. Quando a gente fala da massa de um único átomo, a gente está falando de um átomo que ele é extremamente pequeno, né? Ele é tão pequeno que ele não é possível o quê? Ser medido em gramas ou quilogramas, né? Porque a gente não consegue nem enxergar, ele é muito, muito, muito pequeno. Né? E aí os cientistas daquela época, eles se viram que era necessário criar uma nova unidade de medida para essa massa de um único átomo, né? Então eles pensaram, né, que eles precisavam pegar um padrão que fosse conveniente para os átomos, né? Ou seja, comparar um átomo com outro, né? Então eles pegaram um elemento que era conhecido naquela época, que era o carbono 12, né? E o que eles fizeram, né? O carbono, ele tem massa 12. O que eles pensaram? Se a gente dividir, né, esse carbono 12, né, em 12 partes iguais, né, e a gente tirar um pedacinho dele, esse um pedaço iria ser referente a uma unidade de medida, né, de massa atômica. Então, cada pedacinho desse átomo de carbono equivale a uma unidade de medida de massa atômica, que eles apelidaram com a letra U, né? Então, sempre quando vocês verem a letra U em qualquer exercício de química, a gente está se referindo à massa de apenas um único átomo. Então, quando a gente diz, por exemplo, que o magnésio ele tem massa 24U, a gente está dizendo que ele é 24 vezes, ele tem 24 vezes mais massa que quem? Que, né, 1/12 do carbono 12, né? Então, é isso, né? Eles usaram o carbono 12 como referência para poder dar essa unidade de medida de massa de apenas um único átomo, né? Próximo, massa molecular, né? De novo, o próprio nome já diz, né? A massa de uma molécula, né? De uma única molécula. Então, a gente sabe, né, que a massa molecular, ela é a soma da massa dos átomos que constituem a molécula, né? Então, H2O, né? A água. Nós temos 2 átomos de hidrogênio e a gente sabe que o hidrogênio ele tem massa 1. Se tem massa 1 e tem 2 átomos, 1 vezes 2, a massa do hidrogênio na água é 2. Oxigênio tem 1 átomo e a massa dele é 16. Logo, a massa dele na água é 16. U. Por que U? Porque nós estamos falando de uma única molécula. U vai ser unidade de medida de massa atômica. Sempre que vocês verem U nos exercícios, nós estamos falando ou da massa atômica de um átomo ou da massa molecular de uma molécula. E aí, né, a gente soma, né, os 16 com os 2 da água, que vai dar a massa molecular da água, que é 18U. Né? U porque nós estamos, de novo, falando de uma única moléculazinha. Opa, já foi. E aí, né, nós temos, então, a constante de Avogadro, né? Que Avogadro ele foi um cientista, né? Que deu todo o sentido, né, para essa constante. Então, os cientistas naquela época, o que eles queriam? Trazer essa unidade de medida que fosse mais parecida com o que a gente está acostumado, né? Então, eles pensaram, né? O que aconteceria se a gente colocasse
né, numa balança para pesar, né, átomo de carbono 12, até que ficasse equivalente a 12 gramas, ou seja, fosse colocar vários átomos de carbono até que ele pesasse 12 gramas, né? Quantos átomos de carbono iria ter nessa balança, né? Então eles estudaram, fizeram vários cálculos e eles chegaram a uma conclusão de que quando eles colocavam vários átomos de carbono juntos, que chegassem a pesar 12 gramas, e olha que se o átomo ele é muito pequeno, então para chegar a 12 gramas teria que ser muito grande o número de átomos de carbono. E eles chegaram nesse número, né? Eles chegaram que em 12 gramas de carbono existiam 6,2 vezes 10 na 23 átomos de carbono. Um número extremamente grande. E eles também pensaram na mesma coisa na molécula, né? O que aconteceria se botasse, né, na balança a molécula ali de água, que tem massa 18U, até que ela ficasse equivalente a 18 gramas. Quantas moléculas iriam ter, né? E eles chegaram à mesma conclusão de que o átomo de carbono, que ela teria 6,2 vezes 10 na 23, só que dessa vez moléculas, né? Então, eles chegaram na conclusão de que esse número, né, ele vai representar o quê? O número de entidades presente na massa, né, em gramas, que é numericamente igual à massa atômica ou molecular de uma espécie. Então, a constante de Avogadro sempre vai ser o quê? Vai ser 6,02 vezes 10 na 23 para qualquer coisa, né? Pode ser átomos, pode ser moléculas, pode ser íons. Então, esse é o número, né? Sempre que vocês falarem em constante de Avogadro está se referindo ao número 6,2 vezes 10 na 23. Sempre, né? Então, né, nós temos também outro conceito muito importante dentro da química, que é o mol. Que o mol nada mais é do que uma unidade de medida para expressar a quantidade de matéria. Então, o mol ele vai se referir quantos mols tem dos átomos, quanto de matéria tem de átomo, quanto tem de molécula. Isso que é o mol, né? E o mol ele vai ter um número específico dele, que é o 6,02 vezes 10 na 23 de qualquer coisa. Então, a gente viu, voltamos na constante de Avogadro, tá? Então, um mol de qualquer coisa, de átomo, de molécula, de pessoas, de dinheiro, do que for, vai ter 6,2 vezes 10 na 23 de átomos, de molécula, de reais, enfim, do que o problema estiver nos falando, né? Então, um mol pode ter 6,2 vezes 10 na 23 átomos. Um mol de moléculas pode ter 6,2 vezes 10 na 23 moléculas. Um mol de íons pode ter 6,02 vezes na 23 íons. Um mol de morangos pode conter 6,2 vezes 10 na 23 morangos, né? Tudo vai depender do que o problema nos traz, né? E nós temos ainda, né, a massa molar, né? Que agora sim a gente está falando da massa, né, de um mol de átomos ou de um mol de elementos, né? Então, a unidade que a gente vai usar é gramas por mol, o símbolo é M, e numericamente ela vai ser igual à massa atômica e igual à massa molecular. Só que quando a gente falar de massa molar, a gente está falando que ali, né, se a gente está falando de carbono, a gente coloca que carbono tem 12 gramas, a gente está falando que nós temos um mol de carbono, e que em um mol de carbono ele tem 12 gramas, né? Então, por exemplo, um mol de oxigênio, que tem massa atômica 16, ele tem uma massa de 16 gramas em um mol, né, de oxigênio. Nós ainda podemos calcular o número de mols presente, né, nas amostras, né, através dessa fórmula, né, N igual a M dividido por Mzão, né,
onde N é o número de mols, M é o número de massa em gramas e Mzão é a massa molar, né? E o volume molar, né? Que é o volume que vai corresponder a 1 mol de qualquer gás, né? Nas condições de temperatura e pressão, né? Então, a gente tem ali a CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, onde, né, nas condições normais, a pressão vai ter um ATM, a temperatura 0 graus Celsius, né? Mas como a gente está falando de gases, quando a gente fala de volume molar, normalmente a gente fala de gases, né? A gente vai, né, transformar esse grau Celsius em Kelvin, né? Então, em condições de temperatura e pressão normal, vai ser 273 Kelvin. Então, na CNTP, o volume ocupado por qualquer gás vai ser 22,4 litros. E aí eles fizeram lá toda uma equação para chegar nesse valor, né? Eles usaram a fórmula dos gases ideais, que é PV igual a nRT, né? P pressão, B volume, N número de mols, R é uma constante dos gases e T temperatura. E aí eles chegaram, né, que em 1 mol eles vão ter, né, 22,386 litros, que eles arredondaram para 22,4 litros. Em relação, né, de quantidade entre massa e quantidade de matéria, né? Então a gente pode ver que a gente pode sempre relacionar uma coisa com a outra dentro da química, né? Então, por exemplo, nesse exemplo, a gente está aqui, né, num problema que diz assim: quantos mols de CO2 tem numa amostra de 880 gramas desse gás, né? Então, para a gente fazer esse cálculo, a gente vai considerar que em 1 mol nós temos 44 gramas. Por quê? Porque carbono tem massa 12. Nós temos um único átomo de carbono, beleza? Nós temos 2 átomos de carbono, só que 2 átomos de oxigênio, que o oxigênio tem massa 16. Então, nós temos que fazer 16 vezes 2, que vai dar 32 gramas, né? 32 mais 12 vai dar 44 gramas de massa molecular, né? Nesse caso, a gente está falando de massa molar, né? A gente está falando que em 1 mol de CO2 nós temos 44 gramas, né? Então, quantos mols nós vamos ter em 880 gramas? Aí nós vamos ali fazer regrinha de 3, né? Isso é matemática, né? Aí a gente vai relacionar, né? E no final nós vamos chegar à conclusão, né? Que nós vamos ter, né? 20 mols. Então, a gente viu, né, que em 880 gramas tem 20 mols de moléculas de CO2. Só que a gente pode também achar quantas moléculas tem em 20 mols, né? Porque a gente pode fazer a seguinte relação, né? 1 mol de CO2 tem 6,2 vezes 10 na 23 moléculas. 20 mols vai ter quantas moléculas? Aí, fazendo a regrinha de 3, nós vamos chegar no valor de 120,4 vezes 10 na 26 moléculas, né? Então, né, a gente ainda, nós temos outro problema aqui, né? A gente, que é qual a massa de 20 mols de moléculas de água, né? Então, a gente sabe que 1 mol de molécula de água tem 18 gramas. 20 mols de molécula de água tem quantas gramas? Tem 18 gramas. Desculpa, 360 gramas. É a massa da água que é 18. Não, tem 360 gramas. Na regrinha de 3, então a gente viu que em 20 mols nós temos, né, 360 gramas. Né? Então, na química, tudo a gente pode relacionar uma coisa com a outra, né? Então, agora, trouxe essa atividade pra gente fazer aqui, né? Ó, eu vou fazer aqui no quadro branco, pra ficar mais fácil de visualizar, né? Ó. Ó.
mols de molécula A. Então, ele quer saber mols da molécula de CO2 em 88 gramas. Né? A gente sabe que 1 mol de CO2 vai ter 44 gramas. Eu já expliquei para vocês ali no slide anterior, mas vou botar de novo, né? O carbono tem massa 12. O oxigênio, ele tem 16, porém ele tem 2 átomos de oxigênio na molécula, então 16. 32. Nós vamos somar, né? 32 mais 12, que vai dar 44 gramas. Bem ruim escrever assim. 44 gramas. Então, por isso que a gente sabe que em 1 mol de CO2 temos 44 gramas de CO2. Quantos mols vão ter em 88? Nós vamos ali fazer, né? 88 vezes 1, 44 vezes x. A gente vai isolar o x, né? E vai ficar 88 dividido por 44, que vai ficar, né, igual a 2 mols. Poderia ter usado uma única fórmula, né? Que é o N igual a M sobre emissão, né? A gente colocaria nesse M 88 gramas, no emissão é a massa molar, que seria 44, e daria na mesma coisa, né? Então, tanto faz fazer de um jeito ou de outro. Segundo, né, exercício, né? Ó, vou botar aqui. Nós temos ali, né, sabendo que a massa atômica do magnésio, ó, 24U, tá dizendo da massa de um único átomo. Determine a massa em gramas de um átomo desse elemento. Então, o que a gente sabe, né? Que 1 mol tem o quê? 24 gramas, né? Porque lembrando que a massa atômica é numericamente igual à massa molar, né? E a gente sabe, né, que em 1 mol, que tem 24 gramas, tem quantos átomos de magnésio? 6,02 vezes 10 na 23, o quê? Átomos, né? Como nessa questão nós queremos, vou botar átomo, número de átomo, né? A gente quer saber a massa em um átomo desse elemento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui o X, a gente quer saber quanta massa em gramas teria para um único átomo, né? Embora a gente não consiga pesar, a gente pode ter uma previsão, que seria um número extremamente pequeno, né? Fazendo ali 24 vezes 1, né? 6,2 vezes na 23 vezes x, a gente vai isolar, né? E vai ficar 24 sobre 6,02 vezes 10 na 23. Vai ficar quanto? Eu vou botar assim. Senão vai ficar, não vai dar. Vai ficar como? 4 vezes 10, só que na menos 23 gramas. Olha como que número pequeno que ele teria, né, de massa em gramas para um únicozinho átomo, né? E aí, né, no nosso último exemplo, nós temos aqui, deixa eu botar aqui. Tá, ele quer a massa em gramas dessa amostra de cobre, né, sabendo que ela tem 3,01 vezes na 23 átomos. Então, a gente sabe que em 6,2 vezes 10 na 23, que é um mol, né,
átomos nós temos 64 gramas, né? Então, ele quer quanta massa vai ter em 3,01 vezes 10 na 23 átomos. Ui, isso aqui ficou tudo torto, mas não tem problema. Então, a gente vai fazer a regrinha de 364 vezes 3,01 vezes 10 na 23, dividido por 6,2 vezes 10 na 23 átomos, que vai dar 32 gramas. Então, essa é a quantidade que nós vamos ter de cobre em 3,01 vezes 10 na 23. Isso aqui parece tudo menos 23. Tudo bem, pessoal. Então, por hoje é só, né? A ideia era poder mostrar para vocês, né, essas unidades de medida que a gente usa bastante na química, né? Saber diferenciar quando a gente fala de massa atômica, quando a gente fala de massa molar, porque muitas vezes a gente olha que algumas questões, a massa vem com a unidade UA e às vezes vem com gramas, e às vezes as pessoas não entendem por quê, né? Qual é a diferença, né? É que nós estamos falando de um único átomo e o outro nós estamos falando do átomo, né? Da massa em um mol daquele átomo, né? E saber relacionar, né? A partir de agora, né, a gente vê muito, né, nessa parte da química, a gente vê muito cálculo, né? E vem muita parte da matemática, né? Regra de 3, saber relacionar uma coisa com a outra, que é onde pega mais o pessoal, mas é uma coisa que a gente faz muito, né? Se vocês pegarem também exercícios de vestibulares e tudo mais, a gente vê muito exercício de cálculo, né? De relacionar uma coisa com a outra. Tá certo, pessoal? Se vocês gostaram, então pode deixar um like, compartilhar com os amigos, né? Qualquer coisa, deixar nos comentários se vocês não entenderam alguma coisa, me procurar, que eu estou sempre à disposição de vocês. Beijinhos. E até a próxima. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you